tia hoje está aqui para falar de um assunto assim, ó, muito importante. Sabe por quê? O que que a gente está comemorando? O que vocês lembram vendo isso aqui? Isso aqui é o quê? Um ovo de Páscoa. Então a gente está comemorando a Páscoa. Mas será que o significado da Páscoa é o ovo? Tem gente que acha que o significado da Páscoa é esse aqui, ó. É esse o significado da Páscoa? É o coelhinho? Vocês gostam de chocolate? A tia gosta. Eu acho que vocês gostam também, né? Mas o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender o verdadeiro significado da Páscoa. Será que é o coelhinho da Páscoa? É o ovo? A gente vai aprender hoje, tá? Então, vamos voltar lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, lá no Egito. No Egito vivia um povo muito especial para Deus, os hebreus, o povo de Deus. Sabe o que os hebreus eram? Os hebreus viviam escravizados, crianças. Mas o que significa isso? O que significa ser escravizado? Eles tinham que trabalhar muito. Eles trabalhavam de forma assim, ó. Eles trabalhavam incansavelmente, sem parar, não podiam descansar. E sabe o que o Papai do Céu teve que fazer para eles serem libertos? Ele teve que enviar pragas sobre o Egito, tá? Sabe o que foi a primeira praga que o Papai do Céu enviou? Olha aqui, ó, eu acho que vocês se lembram. A água se transformou em sangue. Imagine, crianças, você tá lá bebendo água, de repente você olha dentro do seu copo, o que tem dentro do copo? Tem sangue. Ai, meu Deus, você tá lá banhando, de repente, você tá sujo de sangue, porque a água se transformou em sangue. Que praga terrível, não é mesmo? Mas mesmo com essa praga aqui, o povo continuou sendo escravo. Aquele rei muito malvado, o faraó, não queria deixar ele sair de lá de jeito nenhum, sabia? Aí o Papai do Céu teve que mandar outra praga. Olha aqui, tem gente que tem até medo desse bichinho. Tinha rã pra todo lado. Tinha rã na cama, tinha rã em cima da mesa. Aonde que ia, o que via? Jesus amado! Que praga terrível, né? Mas o Papai do Céu teve que mandar mais praga. Olha essa praga, a terceira praga. Que a minha cabeça chega a coça de pensar nisso aqui. Piolhos! Era piolho para todo lado, crianças. Isso mesmo, o Papai do Céu mandou piolho. Mas não resolveu, ele teve que mandar mais praga. A quarta praga, moscas. Isso é nojento, não é? Muito nojento, moscas. Mosca voando para todo lado, enxame de moscas. Mas também não resolveu. Teve que vir mais pragas, porque o coração daquele rei malvado continuava duro igual uma pedra. O Papai do Céu mandou outra. Sabe o que foi essa praga aqui? Todos os animais dos egípcios morreram. Morreu a vaquinha, morreu a ovelhinha. Todos os animais morreram. Pensa que calamidade, crianças. Todos os bichinhos mortos. Mas resolveu? Não resolveu. Teve que mandar mais pragas. A sexta praga. Que é isso? Olha, as pessoas ficaram com feridas no corpo. Feridas que saíam sangue, que doía. Eles ficaram com o corpo cheio de úlceras. Mas também não resolveu. Como esse rei faraó tinha um coração duro, crianças, então o Papai do Céu teve que continuar mandando pragas. O que será que é essa praga aqui? Olha, de repente começou a chover. Vocês acham que era chuva normal? Não! Começou a cair do céu pedra. E pedra grande que destruía toda a plantação. Granizo, uma chuva muito forte de pedra. Mas aquele coração do malvado rei
continuou duro e o Papai do Céu continuou com as pragas. Agora sabe o que veio? Gafanhotos! Eram nuvens de gafanhotos. Aqueles gafanhotos voavam e comiam o que tinha restado de toda a plantação, das árvores. Pensa só, crianças, quantas pragas já tinham passado e o coração dele continuava endurecido e os hebreus escravizados, trabalhando muito. Ai, teve que mandar mais outra. De repente tudo ficou escuro, o dia escureceu, o sol sumiu, virou noite. Veio uma treva muito grande sobre a terra. Ai, sabia? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Os egípcios, eles tinham medo do escuro, sabia? É. Ai, que praga terrível para eles. Ah, mas não adiantou. Aí o Papai do Céu, ele teve que mandar uma praga assim, ó, mais triste ainda, sabia? Sabe o que era essa praga? Todos os primogênitos. Você sabe o que é primogênito? Primogênitos são os filhos mais velhos, tá? Então, todos os primogênitos iriam morrer. Mas para que isso não acontecesse, sabe o que é que os hebreus lá iam fazer? Eles tinham que sacrificar um cordeiro, pegar o sangue do cordeirinho e passar nos umbrais das portas, na lateral das portas. E entrar toda a família para dentro, eles iam ficar protegidos. Mas os filhos dos egípcios, o que ia acontecer? A morte ia passar, não ia ter sangue nos umbrais e a morte ia levar eles. Iam matar todos. E vocês acham que isso aconteceu? Sim. Esse aqui é o cordeiro, ó. Eles tinham que sacrificar o cordeirinho, pegar o sangue dele e passar nos umbrais das portas. Aí eles estariam protegidos, tá? O anjo da morte passaria, mas não entraria. Ai, mas aí sabe o que aconteceu com os filhos lá dos egípcios? Inclusive crianças, o filho do rei. Ah, isso mesmo. Essa foi a última praga. Sabe o que aconteceu? De manhã cedo, o rei foi olhar o que tinha acontecido com o filho dele. O filho dele estava morto, crianças. Ai, mas isso foi muito triste. O coração dele ficou muito triste, crianças. Ai, sabe o que ele fez? Ai, vai embora, povo hebreu. Eu não quero vocês aqui mais. Pode levar o que vocês quiserem. Pegue o ouro, o que vocês quiserem e vão embora. Ah, então, depois da 10ª praga, o que aconteceu com o povo hebreu? Eles foram libertos, crianças, libertos da escravidão. O Papai do Céu libertou eles depois de todas essas pragas. E depois que eles saíram do Egito, que eles foram libertos, todos os anos eles comemoravam a Páscoa. Isso mesmo, crianças. Eles comemoravam a Páscoa. Sabe por que eles comemoravam a Páscoa? Porque eles foram libertos. E aí virou uma tradição, né? Todos os anos eles comemoravam. Como que eles comemoravam? Tinha uma ceia lá. Nessa ceia, eles tomavam umas ervas amargas, tá? Eles comiam a carne do cordeiro. E sabe o que mais? Eles comiam um pãozinho assim diferente. Sabe o que era diferente nesse pãozinho? Ele não tinha fermento, tá? Então, eles comemoravam a Páscoa. O que significava a Páscoa, então? A libertação, né? Eles foram libertos da escravidão lá no Egito. Então, essa foi a primeira Páscoa. Aí, crianças, o tempo foi passando. Sabe o que aconteceu com o coração das pessoas? Começou a ficar endurecido. Eles esqueceram de tudo que tinha acontecido com eles. Começaram a pecar. Aí o Papai do Céu, ele tinha feito uma promessa que ele iria enviar alguém aqui na terra
Para quê? Para perdoar os pecados do povo. E para isso acontecer, sabe quem que ele enviou aqui? O filho dele, Jesus Cristo. Jesus, ele tinha que morrer aqui na terra para que nós fôssemos salvos, para que as pessoas fossem libertas dos seus pecados. Então, o Papai do Céu enviou Jesus aqui na terra, sabia? Vocês acham que Jesus ele chegou aqui na terra num palácio? Ele nasceu em um palácio, será que foi? Num berço muito lindo, um berço feito de ouro. Não, eu sei que vocês aí sabem a história. Jesus ele chegou aqui na terra de uma maneira muito simples. Quando ele nasceu, ele foi colocado, crianças, em uma manjedoura junto com os animaizinhos. Mas Jesus, ele foi crescendo, crescendo, crescendo em graça, crescendo em sabedoria, até que se tornou um homem. E sabe o que Jesus fazia aqui na terra? Jesus pregava, Jesus falava com as pessoas, Jesus realizava milagres, crianças. Jesus, ele não tinha pecados, ele era inocente e ele abraçava todos que se achegavam a ele acolhia todos. Certo dia, Jesus, sabe o que ele fez? Tudo isso para cumprimento da profecia. Ele entrou na cidade de Jerusalém montado em um... Que é isso, crianças? Em um jumentinho, isso mesmo que falou, quem respondeu para a tia. Ele entrou na cidade montado em um jumentinho. E sabe o que as pessoas fizeram quando viram Jesus chegando ali em Jerusalém montado em um jumentinho? Foram receber Jesus de forma muito alegre. Elas pegaram ramos de palmeira e saudavam Jesus. Bendito é o homem que se tornou rei, que habita entre a gente. A tia tá falando a linguagem para vocês entenderem, tá? Então, as pessoas ficaram muito alegres e saudavam Jesus com ramos. Imagina a cena, crianças. Jesus montado no jumentinho e as pessoas lá com os raminhos saudando ele. Pois é, passou mais um tempo. Lembrando que Jesus, ele celebrava a Páscoa também. Ele comemorava a Páscoa quando ele estava aqui na terra. Ele estava lá ceando com os discípulos dele na Páscoa. Ceando com os discípulos dele, ele pegou o pão, esse é o pão, repartiu o pão e pediu para que eles comessem esse pão. E sabe o que esse pão estava simbolizando? Esse pão estava simbolizando o seu corpo que seria entregue para quê, crianças? Para que todos nós fôssemos salvos. Jesus sabia do sacrifício que ele teria que fazer por todos nós, crianças. Ele teria que morrer por nós. E o pão simbolizava o corpo dele. Depois, ele pegou o suco de uva, colocou no cálice e pediu para que os discípulos tomassem esse suco. E sabe o que esse suco estava representando? Esse vinho estava representando o seu sangue que seria derramado em favor de todos nós, para nos libertar, para nos salvar, para nos limpar de todo o pecado. Depois de terminada a ceia, crianças, Jesus chamou 3 dos seus discípulos. Esses discípulos também eram amigos de Jesus. Eles andavam com ele em toda parte que ele ia. Chamou esses 3 discípulos para ir com ele lá no Monte das Oliveiras. Sabe o que é que ele ia fazer lá, crianças? Ele foi lá orar. Aqui, ó, Jesus orou. Sabe por quê? Ele estava com o coração muito triste, porque ele sabia de tudo que ele ia passar. Ele foi lá falar com Deus. Sabia? Ele sabia de tudo que ele ia passar, crianças. Mas ele ia passar por tudo isso por amor a nós, por amor a você. Sabia?
por amor a toda a humanidade. Então Jesus orou e falou com Deus. Depois, crianças, aconteceu uma coisa muito triste, mas tudo isso era cumprimento, né? O que aconteceu? Jesus foi traído. Ele foi vendido. Olha as moedinhas aqui. Um discípulo dele, o Judas, ele traiu Jesus e vendeu Jesus, criança, por 30 moedas de prata. E depois que ele vendeu Jesus, sabe o que ele fez ainda? Ele foi lá e deu um beijo em Jesus para identificar quem era Jesus para os soldados. Aí os soldados foram lá, prenderam Jesus, levaram Jesus. E tinha um outro amigo de Jesus, o Pedro, que também era discípulo. Sabe o que o Pedro ficou fazendo? Ele ficou olhando tudo isso de longe. Lá no cantinho assim, olhando, né? O povo fazendo aquelas maldades lá com Jesus. Aí chegou uma pessoa no Pedro e falou assim: Pedro, você conhece Jesus? Eu não. Eu não conheço esse homem, não. Passou mais um tempo, alguém perguntou: Pedro, você andava com ele, com Jesus? Eu nem conheço esse aí, eu nem sei quem que é esse. Depois perguntaram de novo pro Pedro, sabe o que o Pedro fez? O Pedro negou Jesus 3 vezes, crianças, 3 vezes. E na terceira vez que o Pedro negou Jesus, sabe o que aconteceu? Quem que cantou? O galo cantou. Isso mesmo. Então até aqui o que tinha acontecido com Jesus? Jesus foi traído, Jesus foi vendido e Jesus foi negado pelo seu amigo, pelo seu discípulo. Lembrando que Jesus era inocente. Jesus, ele esteve aqui na terra falando com as pessoas em todo o tempo. Falando de quê? De Deus para as pessoas. Ele nunca tinha feito maldade nenhuma, mas estava tudo acontecendo com ele, para quê? Para que nós fôssemos salvos. Depois disso tudo, crianças, sabe o que aconteceu com Jesus também? O que é isso aqui? Jesus foi chicoteado. Isso mesmo, ele foi açoitado, crianças. Isso mesmo, Jesus foi açoitado. Que sofrimento que Jesus passou por nós. Depois, sabe o que aconteceu com Jesus, crianças? Colocaram em Jesus uma coroa de espinhos. Olha só, uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Isso mesmo. E o sangue corria. Muito triste. Então, colocaram a coroa de espinhos em Jesus. Sabe o que fizeram Jesus carregar? Uma cruz muito pesada. Essa cruz simbolizava os nossos pecados. Jesus carregou essa cruz pesada lá até chegar naquele monte tão alto. E lá nesse monte, sabe o que fizeram com ele? Jesus foi crucificado, crianças, junto com outros 2 criminosos. Até parece que Jesus era criminoso, né? Mas ele foi crucificado com outros 2 criminosos. E ele sendo inocente. Ele foi pregado nessa cruz como, crianças? Com cravos. Foi pregado nessa cruz com cravos. Que sofrimento Jesus passou por todos nós. Depois, eles ainda perfuraram Jesus com uma lança. Depois de passar disso tudo, o que aconteceu com Jesus? Jesus morreu. Jesus disse: está consumado. E o seu espírito foi entregue para Deus. Jesus morreu. Jesus foi sepultado. E vocês acham que Jesus continuou morto? O nosso Jesus está morto, crianças? O que a tia colocou aqui? Ele vive, crianças. O nosso Jesus vive. Ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele vive. Jesus ressuscitou. Depois de 3 dias, Jesus ressuscitou. Amém? O nosso Deus é poderoso. Ele venceu a morte.
Depois de 3 dias foram visitar o túmulo de Jesus. Qual que foi a surpresa que tiveram? Jesus estava lá morto? O túmulo, a pedra do túmulo estava o que? Removida, e Jesus estava vivo. Jesus ressuscitou. Olha, Jesus morreu por todos nós, para nos salvar, para nos libertar dos pecados, mas ele não ficou morto. A cruz está vazia. Jesus venceu a morte. Jesus, ele morreu como um cordeiro mudo que foi levado ao matadouro. Mas ao 3º dia, ele tomou a chave do inferno e da morte e ressuscitou como um leão. O nosso Jesus é poderoso, crianças. Glória a Deus. E é isso que nós devemos comemorar na Páscoa. A Páscoa é o coelhinho da Páscoa, é o ovo da Páscoa. Crianças. Quem que é a nossa Páscoa? Jesus Cristo. Então é isso que nós devemos comemorar na Páscoa, tá? Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Isso mesmo, foi o coelhinho que morreu na cruz? Nananina não, quem morreu na cruz foi quem? Jesus. E depois de alguns dias, sabe para onde que Jesus foi, crianças? Jesus foi para o céu. Jesus foi para o céu e nos fez uma promessa. O que ele prometeu para nós? Ele prometeu que ele voltará. E ele voltará para quê? Ele voltará para nos buscar. E nós iremos ir morar com ele nesse lugar. Nesse lugar, crianças, não haverá tristeza. Será que lá a gente vai ter que ficar preso dentro de casa? Não. Lá não haverá tristeza. Lá não haverá morte. Lá não haverá dor. Lá só haverá alegria. E esse aqui é o céu. Então, o que a tia fala para vocês hoje? Que nós devemos estar preparados para ir morar com Jesus no céu. Jesus morreu, ressuscitou. E o que nós sabemos é da promessa que ele nos fez, que ele irá nos buscar. Amém? Então esse é o verdadeiro significado da Páscoa. O que é a Páscoa? O que a Páscoa representa? Tá? É o coelhinho? Não. O que é a verdadeira Páscoa? Qual que é o significado da verdadeira Páscoa? Jesus Cristo. Amém? Então fiquem com Deus, crianças, e guardem isso no coração de vocês. Beijo.